venha viver para a Águeda. Nós encontramos a sua casa de sonho. Boa noite, bem-vindos a mais uma edição da Tribuna Soberana. A Águeda acumula 167 novos casos de Covid-19 no espaço de 10 dias e é praticamente certo que passa a integrar os municípios de elevado risco de contágio. Apesar dos números cada vez mais preocupantes, o Plano Municipal de Emergência e de Proteção Civil de Águeda está por acionar, quando muitos defendem que já o devia ter sido. É um detalhado documento de 215 páginas, datado de março de 2013, que Dr. Gil Adais julgo ter presente. Antes de lhe dar a palavra para a nota inicial, só uma questão. Está preocupado com este significativo aumento da pandemia em Águeda? Boa noite. Boa noite, Jorge. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos aqueles que nos veem. Pois, obviamente que estou preocupado. Estou preocupado porque já manifestei isso aqui algumas vezes, até sobre alguns equipamentos que não tinham as regras devidas, em que também referi no último programa que foram metidas à pressa no mercado no último fim de semana, porque anteriormente não tinham nada. Mas, por exemplo, passa-se pelos enfeites todos de Natal e não há, eu pelo menos não vi uma única referência, nem um alerta para as pessoas terem cuidado com o distanciamento, nem regras colocadas no chão, nada disto. E eu estou convencido que o coronavírus vai aumentar muito também entre nós. Tanto quanto eu sei, entraremos para a lista dos concelhos que irão ter mais restrições. E aquilo que eu gostava que houvesse por parte da autarquia era que fossem tomadas atempadamente, como acho que deveriam de ser, algumas medidas para poder responder àquilo que poderá ser. Porque fazer como o Governo, já toda a gente está farta de ver o que é que está a acontecer. É correr atrás do prejuízo, improvisar respostas, e respostas de improviso nunca são de grande qualidade. Dá para desenrascar, mas é um desenrasque. Mas estou preocupado porque as coisas estão-se a complicar. Por exemplo, ao nível das escolas, as escolas todas já estão com turmas infectadas e, por isso, aquilo que vai acontecer é que vamos ter muitos mais casos nos tempos mais próximos. E a nota inicial? A nota inicial. Eu hoje iria falar aqui sobre a política de habitação. Porque há mais de 2 anos, ou há cerca de 2 anos, que foi feita uma reunião na autarquia para recolher sugestões sobre o que é que poderia ser a política de habitação e, até agora, o documento não surgiu. E quando eu vejo municípios nossos vizinhos que já estão a começar a avançar com habitações a custos controlados, etc., mais uma vez estamos a ficar, na minha perspectiva, para trás. E fiquei surpreendido, porque já é a segunda vez que eu falo aqui. Da primeira vez, um senhor vereador disse que iria, quase em resposta, disse que a Câmara iria comprar terrenos para ceder às pessoas e para fazer habitação em Águeda. Pois tive a curiosidade de ir ver o plano de atividades da Câmara Municipal. E para a aquisição de terrenos encontrei lá uma verba, obviamente. Mas fiquei admirado que essa verba, no valor de 25.000 euros, deve dar para comprar um terreno para uma casa. Um pouco mais do que isso. E em sítio mau. E em sítio mau, exatamente. E como tal, não sei... Não devem ter comprado nenhum até agora, não é? Mas com 25.000 euros também não fazem muita, não compram muito. E posso dizer que nessa reunião até surgiu lá de um participante a possibilidade de adquirir um terreno, que acho que era um terreno grande e com custos
interessantes, mas que e não sou representante, nem tenho comissão em terrenos, não negociei terrenos dos outros, apenas os meus e poucos. Mas sendo a criação de um banco de terrenos... Defendo que haja uma política que tenha diferentes perspectivas. Num sítio pode ter terrenos, no outro lado tem habitação a custos controlados, no outros lados tem habitação que podemos ser criativos. Okay? Há muita coisa que se pode fazer, há regulamentos que se podem criar e há criatividade. Mas isto dá trabalho e é preciso estudar os assuntos, aprofundar e depois defendê-los nos sítios devidos. E ter interesse neles. Exato. Dr. Paulo Matos, boa noite. Que preocupações com a escalada da pandemia e que nota inicial de uma assentada? Bem, boa noite, Jorge, boa noite, Gil, boa noite às pessoas que nos veem. Uma nota, antes de mais, positiva para dar os parabéns à Escola Adolfo Portela, que integra uma rede de escolas ligadas à Unesco, às Nações Unidas, que é uma organização que promove a educação, a ciência, a cultura, e é sempre bom, nestes tempos difíceis, ouvir notícias positivas de instituições, nomeadamente instituições emblemáticas do nosso Conselho, como é a Escola Secundária Adolfo Portela. Agora deixa-me só interromper, porque eu deixei para as minhas notas finais a escola, agora associo e depois direi o resto. Ok, não combinamos estas coisas? Não combinamos, como também não combinamos a tua nota inicial sobre política de habitação, e eu acho que está também na hora de nós começarmos a perguntar qual é a política para ajudar a economia, qual é a política do município para ajudar a vida económica em Águeda. Ninguém sabe, nestes tempos difíceis, obviamente, que a tarefa prioritária do município de Águeda e de qualquer município deve ser tentar ajudar a compensar, os prejuízos que as pessoas vão ter por causa desta pandemia. Nós temos um estado de emergência no país, um estado de emergência que é diferente do primeiro estado de emergência, com, interrupções temporárias da vida económica, e é importante saber o que é que as autarquias podem fazer, porque têm alguma margem de manobra para ajudar os agentes económicos. Os restaurantes vão fechar e nós vamos entrar, provavelmente à hora em que se está a ouvir este programa, já entramos ou estamos quase a entrar nos concelhos, oxalá que não, nos concelhos com restrições e, portanto, os restaurantes vão ter que fechar às 10 horas ou 10h30, nos fins de semana vão ter que fechar às 13 horas, não vão poder, ter o negócio que tinham antes, e há uma série de medidas que nós temos de perguntar se as autarquias vão fazer alguma coisa para ajudar estes agentes económicos que vão ter dificuldades. Eu vejo que também estão proibidas as feiras e os mercados de levante, é assim que se chama. Não sei se a autarquia pode, estou aqui a levantar esta questão, fazer alguma coisa que possa compensar. Desculpa, Paulo, esta gente. Não estão proibidos. Estiveram, e estas confusões que o Governo... Estes avanços e recuos, porque estiveram proibidos, mas agora foram deixados ao critério das autarquias. Pronto, do Presidente da Câmara. Então o Presidente da Câmara tem que emitir algum despacho sobre esta matéria, e era importante saber, como era importante saber para o futuro, o que é que há para apoio ao setor do comércio. Há muitas situações no país, estou-me a lembrar de Braga, em que se isentam de taxas os estabelecimentos comerciais de restauração e desta natureza, taxas para fazerem esplanadas que possam compensar o facto de não terem a possibilidade de acolher toda a gente no interior dos estabelecimentos. Não sei se isso também vai ser feito, e eu deixava aqui só como nota inicial, e eventualmente para futuros debates, nós temos muito déficit de informação em Águeda. Qual é a política que a autarquia tem relativamente à criação de condições de investimento privado,
Nós estamos a falar da habitação, para fixar pessoas, mas também temos que, para fixar pessoas, nós temos que continuar aquela estratégia de investimento industrial e fala-se muito pouco nisso. Quantos empregos são criados em Águeda? Não vem ao de cima essa informação. O que é que se está a fazer na inovação, no empreendedorismo? O que é que se está a fazer na qualidade de vida para além de fornecer um bom Natal às pessoas com iluminações de 300 mil euros e um grande evento no verão, mas pelas condições que vivemos são eventos que estão por natureza retraídos e que não vão trazer a gente que era expectável trazerem e, portanto, o comércio não vai ter as vantagens esperadas que teria se não fosse a pandemia. O que é que está previsto para compensar isso, o comércio? Por outro lado, que incentivos é que há ao investimento e, por outro lado, que investimento público tem sido feito em Águeda para além do investimento em Alcatrão, para agradar, enfim, algumas clientelas e não só, embora seja sempre útil que, como o Gil tem aqui levantado essa questão muitas vezes, que se recuperem estradas que estão degradadas. Isso é uma obrigação das autarquias, não é nada de extraordinário. Portanto, eu acho que falta qualquer coisa de extraordinário em Águeda. Por exemplo, candidatamos-nos a tantos prémios para a autarquia ter. Eu acho que está na hora da autarquia oferecer prémios. Prémios de que género? Por exemplo, um prémio à qualidade arquitetónica do concelho, à promoção imobiliária, incentivos a que as pessoas comecem a olhar para a Águeda. Tem bons candidatos agora, pelos vistos. Exatamente, de outra maneira, porque aquilo que se está a ver são investimentos pontuais, numa construção errática do ponto de vista da instalação e do número de andares. Enfim, estas matérias são matérias de relevo para que nós comecemos também a ser proativos e não estarmos nesta letargia em que temos estado, em que contentamos as pessoas com as festas e não estou a dizer que elas não são úteis, nomeadamente as de Natal, que tornaram Águeda muito linda, mas é uma lindeza de 300 mil euros. A Viana do Castelo investiu 70 mil euros em iluminação de Natal, mas a Viana do Castelo é menos importante do que Águeda para fazer um Natal feliz para as pessoas. Enfim, deixava isto no ar, embora eu saiba que é sempre polémico, porque eu sei que a autarquia é bem intencionada, quer criar condições para que as pessoas venham à Águeda, mas isto é contraditório com a situação que vivemos, é só esta a questão que eu queria deixar. Podíamos ter feito um investimento na mesma no Natal, mas ser menos oneroso, porque 300 mil euros são 300 mil euros. O orçamento e o plano de atividades da Câmara Municipal de Águeda para o último ano deste mandato deve estar na calha, para ser votado pelo Executivo Municipal, que reúne na próxima terça-feira, sem que, à hora em que estamos a gravar este programa, seja ainda conhecida a ordem de trabalhos. Dr. Gil Aleixo, convido-o a vestir de novo a farda de Presidente da Câmara e pergunto-lhe que caminho é que defendia para o futuro imediato da Águeda? Para além dessa questão da habitação que já falou esta noite aqui. Vamos ver. Isso não é uma pergunta fácil nem de resposta rápida, não é? Porque um programa geralmente faz-se a 4 anos. E algumas das coisas devem ser feitas, começar a ser feitas logo no início do mandato, para que as mudanças se possam fazer sentir. Portanto, não é coisas agora para este final de mandato. Este final de mandato é para festas, não é? E para promessas de que aquilo que vai acontecer são promessas daquilo que não foi feito, que irá ser feito e vai-se prometer, pelo menos dizem que já estão 25 milhões de euros de obras em execução. Eu gostava de saber onde é que elas são, e acho que as pessoas da Águeda também gostavam de saber, até porque o orçamento da Câmara as contas, a prestação de contas do ano passado da Câmara foi 25 milhões, portanto 10 milhões são, ou mais do que isso, são para pagar a recursos humanos. Não sei onde é que está o dinheiro para pagar a isso. Como há poucos fundos comunitários, também estas contas fazem-me alguma confusão, mas pronto. Então, sobre a Águeda,
A participação, eu entendo que a participação das pessoas é um marco cada vez mais importante. Se queremos chamar as pessoas à política, não podemos afastá-las das decisões e não ter uma atitude ativa no sentido de a chamar e dar resposta aos problemas concretos e, se possível, com as pessoas. Porquê? O que é que eu quero dizer com isto? Fazer as pessoas participar, além do processo, no processo decisivo, na resolução de alguns problemas. E isto pode ser feito. Mas, em termos de Águeda, obviamente que uma das áreas de grande aposta que acho que devemos ter, e que considero que foi muito abandonada, é a área da educação. A área da educação, porque o caminho que vínhamos trilhando era no sentido de começarmos a ter alguma autonomia para que as escolas pudessem traçar o seu caminho e pudessem ter um ensino ainda de melhor qualidade a responder às necessidades individuais dos alunos. Porque, como alguns defendem aí assim que isto tem que ser tudo feito por Lisboa, que é para ser tudo igual, não há nada mais desigual que a igualdade. Nós temos de procurar responder às necessidades, se possível, de cada aluno. Depois, alicerçada nesta política de educação, uma política de ação social. Porquê? Porque as pessoas, as crianças, muitas delas têm problemas escolares, e não é em Águeda, é no país. A taxa de reprovação até ao 9º ano em Portugal é altíssima. Pelo menos de reprovar em um ano até ao 9º é altíssima, e depois a continuação até ao 12º, então ainda é maior. E muitos destes problemas começam a aparecer logo na infância, no jardim de infância. E aqui exige-se, e é cada vez mais necessário, que a ação seja feita não na criança, mas no contexto familiar. E não no contexto familiar de uma forma que seja diferente daquilo que se faz, que é uma instituição vai fazer isto, a Segurança Social vai fazer aquilo, e a família tem lá meia dúzia de pessoas a intervir. Isto é destrutivo. E depois, depois tem alguns que são apoiados por programas comunitários, que quando o programa desaparece o apoio, e as famílias e as crianças deixam de acreditar, e os resultados são muito maus. E isto depois vem-se a refletir tudo na sociedade. Portanto, uma forte aposta na área da educação. Obviamente que nós precisamos também de emprego, e aquilo que não pode acontecer é termos posições dúbias face àquilo que queremos para o concelho e àquilo que queremos nas nossas zonas industriais e quais são, da forma como estamos ao lado dos nossos empresários. Também, obviamente que na área temos de ter aqui, assim, também uma aposta também na área da cultura tem de estar, mas repensada para os tempos atuais. Okay? E daqui vou para as associações do concelho, que têm de merecer o apoio da Câmara. Mas há um capítulo neste momento que é incontornável, que é o apoio à pandemia. Como é que nos colocamos aqui? O Paulo já levantou aqui algumas situações, mas isto era uma área que deveria ter um capítulo próprio dentro. Este já não é há 4 anos, mas é quando surge a pandemia. Porque aqui, assim, temos de procurar respostas de apoio aos mais frágeis. Porque aqui já começa a haver problemas sociais de algumas famílias. Mas no Covid há um problema, que é aqueles que necessitam de respostas, portanto, diferenciadas de apoio à família. E isto deveria merecer também uma atenção especial. Agora, aquilo que nós temos de cada vez mais fazer, e agora calmo, passo ali ao Paulo e depois poderei voltar, é que nós temos de falar com as pessoas, e isto pode ser também remotamente,
dar-lhe condições para que eles acedam à comunicação e falar, para ouvir quais são as suas reais necessidades e dar resposta às pessoas. Mas há um conjunto de projetos que vinham do passado e que penso que foram abandonados, que é, por exemplo, uma de proximidade nas freguesias, que foi levada à fibra óptica para poder criar gabinetes próximos dos cidadãos, e isto eu penso que era importante, porque dava-lhe condições para eles acederem a um conjunto de serviços e estarem sem se terem de deslocar. Mas o papel da autarquia neste momento é, sobretudo, na minha perspectiva, de fazer pontes entre diferentes órgãos e entre diferentes instituições para ter aqui uma ação coordenada, não só no Covid, mas também no desenvolvimento do concelho. Dr. Paulo Matos, que novidades é que introduziria na governação municipal? Melhor, de que forma é que ajustava as velas aos ventos que sopram atualmente? Bem, com algum cuidado, porque os ventos que sopram são ventos pandémicos, são ventos infectados e, portanto, quem gera municípios tem que ter cuidado e tem que ter muita capacidade. Quer dizer, eu já aqui dissemos noutras ocasiões que não é fácil para quem está no exercício de cargos públicos gerir também esta fase. Agora, também não podemos entrar naquela situação de desculpar tudo, de não escrutinar o que se vai fazendo ou não vai fazendo e, à semelhança do que disse o Primeiro-Ministro esta semana numa entrevista, concluirmos que afinal a culpa é dos portugueses. Não é? Se algo correr mal, a culpa é dos portugueses. Eu espero que em Águeda também as coisas corram bem e que um dia destes não estejamos a dizer que a culpa é dos aguedenses. Portanto, se de facto os casos começarem a aumentar. E para isso é preciso planeamento, não é? É preciso... vejo com bons olhos uma reunião que foi feita esta semana com as instituições particulares de solidariedade social. Penso que se falou num plano de contingência para os lares. Penso que se falou na possibilidade de criação de uma bolsa de recursos humanos para colmatar as deficiências que essas entidades venham a ter, e tudo isso é positivo. Mas, na linha do que o Gil referiu, um executivo, numa gestão municipal, tem que saber ouvir. Em primeiro lugar, saber ouvir. Quem tem necessidades, quem tem ideias, quem tem projetos de desenvolvimento para o Concelho, porque ninguém gera isto sozinho. E o que se tem visto é que a gestão, curiosamente, como dizia há dias alguém do Bloco de Esquerda, em Águeda é feita através de propaganda nas redes sociais e de uma certa gente que até é apelidada de fascista já, porque é tal a forma crispada com que está nas redes sociais a falar do Concelho, que parece que não existe mais nada para além dos juntos e os seus acólitos a falar do que se vai fazendo. Que as pessoas não estão abertas àquilo que se vai fazendo, que as pessoas criticam tudo, que não estão satisfeitas com nada. Olha, mas isto não é assim. Isto não é assim porque eu investiria, se estivesse num cargo público com esta responsabilidade, ou proporia que se investisse verdadeiramente na qualidade de vida. Mas o que é qualidade de vida? Quer dizer, a qualidade de vida é ter os bonecos de Natal, onde as pessoas vêm, tiram fotografias e depois vão-se embora. É ter um Agitagda, que é um evento extraordinário, que traz grupos musicais. Esta é a gestão do passado, porque os tempos hoje estão mesmo diferentes e esta pandemia vai ajudar a que nós tenhamos que ter outras prioridades e, nomeadamente, de investimento em áreas que são fundamentais para a qualidade de vida. E quais são? A educação, que o Gil falou, é preciso acompanhar devidamente as escolas, a saúde, porque se a situação é pandémica, nós temos que ter a saúde coberta no nosso Concelho. Nós não podemos ter uma transferência para o Hospital de Águeda de determinadas valências de Aveiro. É bem certo que é o mesmo hospital, mas as pessoas têm que ir fazer análises a Aveiro para depois virem para a Águeda, que é uma coisa... Nós não temos um laboratório e há quem se queixe
disso. Quer dizer, este tipo de coisas tem que ser acompanhada pelo município. Já aqui falámos disso, que o Presidente da Câmara, por vezes, pode ter algumas dificuldades por ser enfermeiro em bater o pé, mas é preciso bater o pé nessa área da saúde. Por outro lado, investir na parte económica, eu estou sempre a bater nesta tecla, porque nós temos que saber qual é a vantagem competitiva que a Águeda oferece ao país e à economia do país. Quais são as áreas importantes? Os nossos empresários confiam no Conselho para investir nele? Nós temos um setor de iluminação forte, nós temos um setor das duas rodas, nós temos empresas interessantes, mas a autarquia já reuniu com esses agentes económicos para projetar o futuro. Nós temos um polo universitário da Universidade de Aveiro, que é a nossa Éstega. Há reuniões frequentes onde a Éstega participe também para preparar o futuro dentro da tal audição dos players, digamos, que tem que ser feita. Que política é que nós queremos de desenvolvimento para a Águeda? É inaugurar mercadonas? Nós já temos o Pingo Doce, nós já temos o Modelo, nós já temos o Lidl. Enfim, o Lidl é aqui uma palavra que não agradará muito ao Gil, porque era um entreposto que estava previsto no tempo dele e que depois não se concretizou, mas isso é passado. Não tem problema nenhum, eu assumo isso é passado. Mas qual é o nosso projeto? Já agora, desculpa, que fui eu que fui falar com eles para venderem de novo o terreno à Câmara. Porque não estavam a dar andamento Não, porque havia outros projeto. Investimentos mais rápidos. E porque havia outros investimentos. Mas, portanto, qual é o desenvolvimento que se pretende para a Águeda? É pôr alcatrão nas estradas? Isto é que é o desenvolvimento? Portanto, eu investia na qualidade de vida em 3 ou 4 setores importantes. A educação, a saúde, a ação social de apoio às famílias é importante, ligada à saúde, não é? E na economia, reunia com todos os agentes económicos e em rede, porque se bem sei que o desenvolvimento agora não é feito por cada município, não é? No âmbito da CIRA nós temos que ter projetos para apresentar. Temos apresentado algum projeto na CIRA? Não sei. Quer dizer, e portanto nós estamos um bocadinho a fazer gestão corrente, gestão de conjuntura, e assim não vamos conseguir. Portanto, se me perguntassem qual é o vetor é o da qualidade de vida. As pessoas têm que se fixar em Águeda, têm que ter habitação para se fixarem, e têm que ter indústria, nós temos que oferecer empregos, não é? Aqui o projeto do Casarão era um projeto emblemático e o Gil avançou no tempo dele, não é? com esse projeto, com determinada estratégia, e fala-se pouco disso, quer dizer, fala-se pelas más razões, não é? Fala-se do Parque Empresarial do Casarão porque se andam a fazer uns acessos. Fala-se do Parque Empresarial do Casarão porque se estava para instalar lá uma central de betão que, aliás, já o grupo de deputados do PSD, a nível nacional, já levantou essa questão por questões ambientais em Anadia, porque foi para Anadia. Não os vi também levantar o problema quando era em Águeda e era no Parque Empresarial. Mas, de qualquer modo, não há. O que é que se pretende para o Parque Empresarial? Portanto, este tipo de fileiras, digamos assim, do desenvolvimento tem que ser projetado. Enfim, eu já aqui disse que nós não precisamos de chamar nomes a estas coisas, plano estratégico, essas coisas são muito bonitas, mas que depois ficam na gaveta e ninguém as cumpre. O que é preciso é, na linha do que disse o Gil, ouvir todos, os cidadãos, os players, os agentes económicos, os profissionais de saúde, as pessoas da cultura, as pessoas da educação, os empresários, para se saber o que é que se... E daí partir para um plano de futuro, a médio prazo, bem sabendo que os tempos hoje são diferentes, mas há dinheiro. O país foi buscar muito dinheiro a Bruxelas. Há de haver dinheiro e há de haver fundos a que a Águeda se possa candidatar. Eu não me lembro de ver candidaturas a fundos comunitários, ou tantas, como no tempo do Gil. E antes do Gil. Atualmente, há alguma candidatura a algum fundo comunitário relevante? São as que vêm de passado e nem todas. Nem todas, portanto, nós estamos estagnados, é só este o problema. Mas deixem-me perguntar, temem de alguma forma que esta época de pandemia possa servir de desculpa para que não se faça o essencial? Isso é que eu temo, e foi isso que eu comecei por introduzir.
Tudo serve para desculpa, ok? Vamos ver. Aquilo que me parece é que as pessoas que estão, o Presidente e os vereadores que estão no Executivo, e eu já disse isso aqui outras vezes, nunca estiveram naquelas funções e têm poucas ideias como é que se há de projetar as coisas. Por exemplo, na área do turismo. É importante trazer, obviamente, a ver os chapéus à água. Este ano até tivemos a pandemia, certo? E podemos tirar este ano. Mas era importante trazê-los... Projetar futuro, mas também aproveitar que eles venham cá para dizer que temos outras coisas no Conselho e até fora do Conselho. Okay? Porque não podemos fazer a promoção só da Águeda. Okay? Não pode ser só os chapéus e a arte urbana. Tínhamos de ter aqui os trilhos, temos de ter a Macieira de Alcoba, temos de ter todas as freguesias, aquilo que é singular e que pode ser potenciado. Porquê? Isso é que traz economia. Não é virem aqui tirar 2 fotografias e ir embora. Isso vale pouco. Dá para contar se tiveram X pessoas em Águeda, mas isso não vale. Okay? E é importante aproveitar, por exemplo, na política de turismo, ter também turismo industrial, dizer que na indústria nós temos isto e estas capacidades. Ou seja, quando nós chamamos cá, não é só... Os chapéus são ótimos para chamar as pessoas. Okay? Então, mas já agora que estão cá, okay? Então, olha, oferecemos isto, que vocês poderão fazer também. É este o efeito desmultiplicador que é preciso. E depois fazer as pessoas acreditar neste projeto. E isto demora bastante tempo a fazer também. E dá trabalho. Exato. E não é imediatista, não é imediatista. Não, nada. Poucas coisas na dinâmica urbana, na dinâmica das cidades, são imediatas. Pode-se tirar uns foguetes, faz-se uma festa, um espetáculo, é imediato. Quem gasta-se ali um dinheiro, mas depois temos de ver o que é que fica. Tudo o que é de continuidade demora tempo a consolidar-se. E, portanto, há aqui um trabalho de perspectiva, e podem-me acusar que não o fiz, que não o deixei feito, é verdade, de análise de quais seriam as grandes vias, o que é que o Conselho, não era que o fiz, que promovi que fosse realizado, assim estarei mais correto, quais deveriam ser as grandes vias de desenvolvimento do Conselho. Mas isso também obrigava a que quem chegasse quisesse seguir e não quisesse pôr tudo abaixo. É a tal continuidade que não terá sido dada por opção. E, portanto, isto também tem a ver com atores políticos, não é? Também estamos todos muito parados agora, não há atores políticos alternativos. Agora aquilo que enquanto aguedense e pessoa que acompanha que gosta de estar na crista da onda e de acompanhar aqueles que vão à frente, não é? Aquilo que se sente, e quem sai um bocadinho da Águeda, é que a Águeda desapareceu das áreas onde tinha uma posição... Onde estava a ganhar e onde ganhava relevância. Mas... E isto porquê? E isto traz consequências. É preciso falar por motivos, sobretudo por motivos positivos, daquilo que acontece. Porque aí tornamos-nos atrativos para investimentos, para as pessoas poderem morar, para poderem visitar, etc. Quando alguns destes vetores começam a fraquejar, e começamos a apostar só num vetor... Desculpa interromper, esta gestão do Natal, ela é uma coisa positiva, mas que passa pela negativa porque são 300 mil euros. Este é que é o problema. Havia que ter outra habilidade para gerir este Natal e nós podíamos, na mesma, ter marcado posição com os chapéus, com o Pai Natal gigante, etc., e sem ter gasto tanto dinheiro, porque o que foi para o polígrafo da SIC foram os 300 mil euros, não foi a festa boa, que toda a gente gosta de festa. Mas, porque aqui o que se muito mais feito, do Natal, as crianças. O que se tem feito é dar continuidade a projetos que vinham de trás. Não se inovou, não se criou coisas novas e que tivessem destaque ou começassem a marcar. E, portanto, ter as mesmas coisas, só com mais dinheiro, o orçamento da Câmara não é elástico. Mas como estamos numa época de pandemia, não é? Resolve-se. Poderá faltar essa noutras depois áreas. A outra vertente saber se o dinheiro da pandemia vai para a pandemia. O dinheiro que há de vir para ajudar a resolver problemas da pandemia, se vai para a pandemia.
houve um concurso aqui assim, um concurso de apoio às compras, Sim. mas que eu saiba não se viu mais nada por parte da Câmara para responder a esta segunda fase. E também o apoio que foi dado às IPSS na primeira, espero que agora não se repita, porque tivemos notícias no jornal de descontentamentos porque as coisas não são claras e com regras para todos, em que todos possam participar. Há aqui alguns que são mais próximos do poder. Mas ainda continua a haver esse tipo de tratamento à linha? Eu não tenho notícias que tenha mudado. Pois. Portanto, é natural, e conhecendo as pessoas, é natural que isso continue. Não é? E é conveniente sublinhar que esta segunda fase da pandemia está-se a revelar muito mais problemática em Águeda do que aquilo que foi Claro, do que foi a primeira. Vamos para as notas finais, Dr. Gil Nadeiros. Pois o Paulo Matos já me roubou metade da nota final, porque eu queria falar, portanto, das escolas da ESAP, da Adolfo Portela, mas também do Instituto Duarte Lemos, porque é candidato ao Prémio de Portugal Digital Awards, em que demonstra o trabalho que vem feito numa componente que me foi cara durante os tempos que estive na Câmara, de desenvolvimento da introdução das tecnologias digitais nas escolas. Não previa nenhuma pandemia, mas achava que são os passos que têm de ser dados em termos de futuro e da educação, porque a educação tem de mudar bastante e aproximar-se mais dos alunos. Mas, de qualquer forma, os meus parabéns às duas escolas pelo trabalho que estão a fazer e que espero que continuem e que outras possam seguir o exemplo. Dois bons exemplos na área educativa, na Adolfo Portela e no Instituto Duarte Lemos. Dr. Paulo Matos. Bem, há uma coisa que me tem feito refletir, que é o resultado das eleições americanas, a questão do populismo, a questão da aliança do PSD com o Chega nos Açores, que eu aqui já disse que sou contra, mas eu sou contra por outras razões. Eu sou contra pelas razões da coerência. Quem ganha eleições deve governar, é esse o meu pensamento, bem compreendendo que no mundo se fazem coligações e cada vez mais, porque não há partidos que sejam maioritários e haverá sempre dificuldades. Agora, esta questão está a ser encarada em Portugal da aliança do PSD com o Chega nos Açores da mesma maneira que as eleições nos Estados Unidos e o Trump, porque o que é que aconteceu? O Trump perdeu as eleições com 70 milhões de votos, mesmo assim. A comunicação social, durante largo tempo, tomou partido. E eu acho que não podia acontecer isso. Mas nos Estados Unidos é comum a comunicação social, os jornais assumem que são a favor de um candidato ou a favor de outro. Pronto, até interrompem. Quer dizer, a democracia... O Tocqueville, se voltasse outra vez para escrever o livro da democracia na América, diria que é possível interromper o Presidente da América em funções. As televisões interrompem o Presidente da América quando, alegadamente, ele está a dizer mentiras. Quer dizer, as mentiras, normalmente, no meu sistema de raciocínio cultural, as mentiras ou as verdades, com as suas limitações, descobrem-se onde? Nos tribunais. Quer dizer, agora a gestão... Eu queria era transmitir esta ideia. Muitas vezes este tipo de atitude da comunicação social, das empresas de sondagens que nunca acertam nos Estados Unidos, ninguém sabe porquê. Provavelmente porque aquilo é um sistema mercantilista e as empresas de sondagens também são compradas para darem determinados resultados, porque elas não acertam e, mais uma vez, não acertaram. Portanto, falência das empresas de sondagem, falência da comunicação social, que viu-se até na nossa própria comunicação social, nas nossas televisões, todos os comentadores, mesmo os que são observadores, etc., e que estavam no local, falavam sempre da candidatura do Trump como se ela fosse dispensável, que de 70 milhões de americanos não existem, só existia a necessidade de uma ganhar. E só nisso é que se falava. Portanto, esta forma enviesada, como se olha para a extrema-direita ou para a direita em geral,
leva água no bico. E, mais uma vez, em Portugal, também se está a encarar esta aliança estratégica com o Chega, com a qual eu não concordo, tratando as pessoas que votaram no Chega, que o puseram no Parlamento, como gente que não sabe pensar, não existe, são mentecaptos. E acho que isto é errado. Porque a democracia deve permitir que todos tenham as suas possibilidades. É evidente que não vamos defender, eu não defendo um partido que defenda a castração química, que defenda a pena de morte, que distinga as etnias em função da cor da pele. Eu não defendo nada disso. Castração química voluntária eu defendo. Pronto, mas voluntária. Eu quero é dizer o seguinte, nós temos é que debater essas questões de forma aberta e todos têm o seu lugar, desde que não subvertam o regime, desde que respeitem a Constituição, etc. Mas o Chega está no Parlamento e, portanto, não pode ser tratado como o Trump foi tratado nos Estados Unidos, e eu não gosto nada do Trump, eu estou a dizer, e não sou eu que digo, são observadores, são analistas e especialistas na área da comunicação que disseram que isto foi um desastre na América, as empresas de sondagens não acertam deliberadamente, a comunicação social protegeu um dos lados deliberadamente, e em Portugal não podemos entrar nisso, porque isso é a melhor maneira de os populismos continuarem a fazerem-se de vítimas, e eu não quero que eles sejam vítimas porque não gosto deles. Desculpa. Não sei se fiz passar bem a mensagem. Então tu defendes que, mesmo sendo um Presidente da República, está a falar mentira e deve continuar sem qualquer sanção, sem não há autoridade da parte técnica. Sem reparo? Não, podem fazer o reparo, não podem interromper. Porquê? Não podem interromper. Olha, vamos acabar. Interromper é deixar, olha, o Presidente está a falar, acabou, deixou de falar. Onde é que está o respeito institucional? Desculpa. Os Estados Unidos são conhecidos por ser uma nação institucionalista. O Presidente dos Estados Unidos ainda é o Presidente antes de sair. Certo. E só em janeiro é que vai sair. Isto é inadmissível, do meu ponto de vista. Então também defendes que faça utilização das redes sociais livremente, que não seja colocado que aqui, por exemplo, quando ele se refere redes sociais são livres. Quando ele se refere ao Covid, que não... Que é uma fechada, não sei quanto. A comunicação social tem que fazer o seu escrutínio e tem que alertar os cidadãos que o Presidente não está a falar bem, não está a ser correto. Agora, interromper o Presidente, acho excessivo. Eu só trago este tema porque é um tema muito importante nos dias que correm. Nós não podemos ter uma comunicação social alinhada. Então, tu achas que o Presidente da República não deve ter um código ético? O Presidente da República tem que ter, porque eu não era votante do Trump, nunca. Okay, não é? Nunca seria votante. Pode mentir e por ser Presidente da República, os órgãos de comunicação social... Mas as instituições tiveram uma tentativa de impeachment e não conseguiram. Porquê? Não, por causa do sistema político. Então muda-se o sistema político, mas ele ainda existe, tem que ser este. Essa história da interrupção faz-me lembrar aquela cena da Ana Lourenço, quando entrevistava Pedro Santana Lopes, a propósito da chegada... E interrompeu para receber o Mourinho, que estava a chegar de avião. Do aeroporto, e depois Mourinho levantou-se e foi-se embora. Porque ele é um institucionalista, como eu, e estas coisas têm que ser respeitadas. Tenho dúvidas sobre essa. Dava outro programa, mas é que é um tema importante. Esse dá outro programa. Final da 27ª edição da Tribuna Soberana, todas as quintas às 21 horas, aqui na Soberania TV, com Gil Natais e Paulo Matos. Boa noite e até para a semana.